Fala meu amigo, fala minha amiga botafoguense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do canal Estrela Gloriosa. E para você que ainda não me conhece, eu me apresento. Eu sou o Julião, sou o idealizador desse canal que traz informações diárias do Fogão para você, torcedor botafoguense. Bom, hoje, terça-feira, dia 7 de março de 2023, estamos aqui para trazer algumas informações do nosso querido Botafogo de Futebol e Regata. Vamos falar aqui muito a respeito do nosso querido Botafogo, muitas informações aí. Vamos falar aqui de dois zagueiros do Botafogo que vem sendo sondados aí, recebendo proposta aí do futebol brasileiro, aí, de clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. Vamos falar também aqui a respeito do julgamento dos atletas do Botafogo ontem ali pelo TJD, né? Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. Quais foram as decisões do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro aí, né? E vamos falar também aqui a respeito do Luciano Juba, jogador do Sport Recife e que está sendo aí sondado por várias equipes aí do futebol nacional, inclusive do Botafogo, que está à frente, já fez proposta ali e está aguardando mais uma vez aí, porque já é a segunda proposta que é feita. A primeira foi recusada pelo Sport, está aguardando aí uma resposta positiva aí por parte do Sport Recife, para, quem sabe, aí, contar com esse jogador já nessa primeira janela aí. A gente vai falar tudo a respeito dessa negociação, dessa transação entre Botafogo e Sport para ter Luciano Juba aí para o decorrer da temporada 2023 com a camisa do Botafogo. Então é isso aí, meus amigos. Eu abro aqui o vídeo com informações a respeito dos dois zagueiros do Botafogo que vem recebendo sondagens e propostas, inclusive, aí, de clubes da Série A. O primeiro é o El Patrão, o Vitor Cuesta. A torcida do Botafogo está tenebrosa com a possibilidade de perder aí o Vitor Cuesta, já que perdemos o Jefinho de uma forma tão grotesca, né? De uma hora para outra o Jefinho arrumou as malas e partiu lá para a França para defender o Olympique de Lyon. Então o pessoal já espera tudo pode acontecer nessa SAF do Botafogo. Mas calma aí, torcedor botafoguense. O Vitor Cuesta é um jogador que está atuando pelo Botafogo desde a temporada passada, vem atuando bem, um dos melhores jogadores em campo. Tem um contrato de empréstimo com o Botafogo que foi renovado até o final do ano. Vocês lembram que o Botafogo pagou uma compensação aí para renovar o contrato do Vitor Cuesta até o final da temporada de 2023, já que o jogador não vinha sendo utilizado, nem estava no plano, nos planejamentos, no plano do Internacional para a temporada de 2023. Então o Botafogo renovou o contrato do Vitor Cuesta até o final de 2023, onde encerra o seu contrato ali com o Internacional. A partir daí, o Botafogo assinaria o contrato do Vitor Cuesta, que pelo Botafogo mesmo, né? Seria o jogador do Botafogo a partir da temporada de 2024. O Botafogo mantendo esse atleta e tem tudo para manter, né? Com certeza 24, de repente até 25, quem sabe. Apesar do zagueiro já estar com 34 anos, vem atuando em alto nível. A prova disso é que o Bahia, né, que se tornou SAF recentemente, pertence agora ao Grupo City, um grupo de poder de investimento alto, e que está contratando jogadores ali de um nível mais alto do que o nível dos jogadores que atualmente tem no Bahia. Está ali levantando a sua folha salarial e fez uma proposta para o Internacional para ter o Vitor Cuesta para a temporada 2023. O Bahia fez uma proposta para ter o Vitor Cuesta ao Internacional. O Internacional, que não contava certamente de receber algum valor pelo Vitor Cuesta a essa altura do campeonato, deve ter ficado rindo à toa, né? A proposta do Inter para o Bahia foi de 400 mil euros, que equivale a 2,2 milhões de reais na cotação atual. Então, quer dizer, o Botafogo, que tem o Vitor Cuesta por empréstimo, precisa cobrir esta oferta ao Internacional, caso o Vitor Cuesta se interessa pela proposta do Bahia, que ofereceu um salário 35% maior do que o que ele recebe no Botafogo hoje. Além de um contrato por mais 2 temporadas. Então o Bahia, além de fazer uma proposta ao Internacional, fez também uma proposta financeira para ter o Vitor Cuesta jogando pelo Bahia no decorrer da temporada 2023. Então a proposta que foi feita para o Vitor Cuesta é um salário 35% maior do que o que ele ganha no Botafogo hoje e um contrato de 2 anos assinado aí com a equipe do Bahia. Então o Botafogo precisa sentar com o Vitor Cuesta para poder ajustar esses pormenores aí, caso o Vitor Cuesta
não pretenda sair do Botafogo, e é o que nós acreditamos, é o que nós esperamos, que ele não venha ficar tentado com a proposta do Bahia, ou caso ele venha ficar tentado, nós esperamos sim que o Botafogo venha cobrir essa oferta aí para o Vitor Cuesta. Então, torcedor botafoguense, acalma o coração, porque o Vitor Cuesta tem um contrato amarrado com o Botafogo, pertence ao Internacional, mas o Botafogo tem prioridade de compra no seu contrato de empréstimo, então certamente o Botafogo vai chegar num acordo ali com o Internacional e com o Vitor Cuesta, mas o Vitor Cuesta, é o patrão, não deve sair do Botafogo não, pelo menos é o que nós pensamos, é o que nós acreditamos, que se o Vitor Cuesta sair, se agradar da proposta do Bahia, e a gente não pode criticar o jogador, proposta financeira, 35% é o que o Bahia ofereceu acima do salário que ele recebe hoje. Se o Botafogo não chegar junto para cobrir essa oferta, irmão, aí sim, não dá para acreditar mais em nada nessa SAF do Botafogo, não. Porque nós estamos falando do jogador que é titular absoluto no elenco, é um jogador que é capitão do elenco, então certamente, se o Botafogo abrir mão de ter o Vitor Cuesta no restante da temporada, onde vai disputar jogos importantes, competições internacional, não tem como a gente acreditar mais nessa SAF. Então vamos aguardar a cena nos próximos capítulos, mas vamos acalmar os nossos corações, porque eu acredito que dificilmente o patrão, o Vitor Cuesta, sairia do Botafogo nessa temporada. Ao contrário do outro zagueiro do Botafogo, que vem sendo sondado aí por uma equipe da Série A. Estamos falando de Felipe Sampaio, que vem sendo sondado já há algum tempo ali pelo Cruzeiro. O Cruzeiro, segundo o Matheus do Guia Alvinegro, vem sondando a situação do Felipe Sampaio já há algum tempo junto ao Botafogo e prepara uma proposta para o atleta. O Felipe Sampaio, ele é reserva imediato, né, do Adrielson ali pela zaga do lado direito. Temos também o Joel Carli, que também atua pelo lado direito da zaga, mas o Felipe Sampaio hoje é o reserva imediato ali do Adrielson ali pelo lado direito ali da zaga do Botafogo. Mas eu acredito que o Felipe Sampaio seria sim uma negociação possível aí para o Botafogo, já que boa parte da torcida do Botafogo critica bastante o Felipe Sampaio e de repente se o Cruzeiro fizer uma proposta boa para o jogador e o jogador se sentir tentado, acredito que o Botafogo abriria mão e liberaria sim esse jogador. Agora, para isso é necessário que o Cruzeiro venha fazer uma proposta financeira boa, seja interessante para o Botafogo e para o atleta também. Mas coloque aí no comentário aí, você abriria a mão do Felipe Sampaio? Abriria a mão do Felipe Sampaio para o restante da temporada aí do Botafogo aí? O Botafogo precisa de peças de reposição. Então, no caso da falta do Adrielson, o zagueiro imediato a entrar ali na zaga ali seria o Felipe Sampaio. Então, o que você acha a respeito dessa investida do Cruzeiro, dessa sondagem do Cruzeiro no zagueiro do Botafogo, Felipe Sampaio? Bom, agora nós vamos falar de 4 jogadores do Botafogo que foram julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio na tarde de ontem, no dia de ontem, na tarde de ontem, né? Que são eles, né? O goleiro Lucas Perry, o zagueiro Joel Carli, o lateral esquerdo Fernando Massal e o centroavante Tiquinho Soares. Então a gente vai falar aqui a situação de um por vez para que você venha entender o que o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio decidiu em relação a cada um desses atletas. O Lucas Perry foi julgado porque entregou ali a sua luva ali ao final do jogo ali entre Botafogo e Flamengo para um torcedor. Um dos torcedores que invadiram ali o campo ali, né? Teve vários jogadores, vários torcedores, na verdade, que invadiram o campo ali no final da partida entre Botafogo e Flamengo. E um desses torcedores foi até o Lucas Perry e pediu ali as suas luvas. E o goleiro, né, se sensibilizou e deu a luva para o torcedor. O goleiro foi julgado por isso, mas foi absolvido. Essa questão foi levantada pelo Tribunal de Justiça Desportiva justamente pelo fato do infrator ser beneficiado, né? Não foi só o Lucas Perry que cedeu a sua luva, como hoje outros jogadores, inclusive jogadores do Flamengo que cedeu as suas camisas, mas nós sabemos, o torcedor que infringe uma regra, pula dentro de campo para poder solicitar ali um material esportivo para o seu ídolo que seja, ele está errado, está completamente errado, e por isso o Lucas Perry foi julgado, mas foi absolvido, né? Nós sabíamos que dificilmente ele seria condenado por causa dessa atitude, mas de qualquer forma fica aí um alerta aí, porque realmente a pessoa que entra dentro do gramado, que infringe uma regra aí, tantas pessoas trabalhando aí na questão da segurança, a pessoa infringe uma regra, pula dentro do gramado para poder ir até um jogador, seja lá para qual for a atitude, essa pessoa está errada, está completamente errada, e nesse caso aí o infrator, né, um jovem torcedor ali, saiu beneficiado porque saiu com a luva
do goleiro Lucas Perry. Mas vamos falar aqui do zagueiro Joel Carli, que também foi absolvido, já cumpriu a suspensão no último jogo aí. Ele que tomou o cartão vermelho quando já estava do lado de fora da partida ali por reclamação contra o árbitro, contra as decisões do árbitro dentro de campo. Mas o Joel Carli já pode ser relacionado para a próxima partida do Botafogo diante da Portuguesa da Ilha na última rodada aí da primeira fase do Campeonato Carioca. Bom, o lateral esquerdo, Fernando Massal, que foi expulso, chegou a discutir com o árbitro, foi expulso, e na sua saída ali ele deu um chute ali no microfone, e com essa atitude tomou 5 jogos de gancho, 5 jogos de suspensão, jogos válidos pelo Campeonato Carioca. Então o lateral esquerdo, Fernando Massal, só jogaria ainda nesse campeonato caso o Botafogo passasse para a final do campeonato, a final do torneio, seja ele da Copa Rio ou a final do Campeonato Carioca, O Fernando Massal, que já ficou de fora na partida do Resende, vai ficar de fora da próxima partida do Botafogo contra a Portuguesa, ficaria de fora dos primeiros e o segundo confronto aí da semifinal, e depois ficaria de fora do primeiro confronto da final, seja ele da Taça Rio ou do estadual. Então o Fernando Massal pode jogar no segundo jogo da decisão, caso o Botafogo chegue até lá, seja qual for a competição que o Botafogo for disputar aí na segunda fase, mas o Fernando Massal só pode atuar na última partida. O caso do Tiquinho Soares, que é o que tinha a situação mais complicada e mais preocupante por parte da torcida do Botafogo e por parte do clube, poderia tomar um gancho de 180 dias que valeria para todas as competições do Botafogo, mas tomou 8 jogos de punição. Suspensão essa que é válida somente para o Campeonato Carioca. Então o Tiquinho Soares está liberado para atuar com a equipe do Botafogo na Copa do Brasil, no próximo jogo da Copa do Brasil contra o Brasiliense, na Sul-Americana, enfim. A expressão mais utilizada pelo Botafogo é dos males, os menores, O Tiquinho Soares vai ficar fora do restante do Campeonato Carioca, possivelmente vai ficar fora dos primeiros jogos do Campeonato Carioca da temporada 2023, mas vai poder atuar normalmente na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Brasileirão, que são as competições mais importantes do Botafogo. A preocupação do Botafogo era justamente perder esse atleta, que é de alto nível, para essas competições tão importantes. Então o Botafogo ainda vai tentar recorrer para tentar reduzir essa penalidade aí do jogador, porém, de qualquer forma, o Botafogo já está satisfeito em poder contar com o atleta aí nos jogos importantes do restante da temporada do Fogão. Agora, para poder finalizar aqui, vamos trazer aqui uma última informação para você, torcedor botafoguense, a respeito do ponta esquerda que pertence ao Sport, Luciano Juba, de 23 anos, que vem sendo sondado aí por diversos clubes aí da Série A do futebol brasileiro. Bom, Luciano Juba pertence ao Sport até o dia 31 de agosto de 2023, estaria livre no mercado a partir do dia 1º de setembro. Já pode assinar um pré-contrato, porém, no dia 1º de setembro, a janela do futebol brasileiro estará fechada, a segunda janela. Então o Botafogo, que já fez uma proposta para o atleta, está aguardando aí o retorno do Sport, tenta negociar para ter o Luciano Juba aí já, de repente, nessa janela ainda, O Botafogo, que já tinha feito uma proposta anterior, que foi recusada pelo Sport, fez uma nova proposta e de repente pode envolver jogadores, inclusive, aí nessa negociação. Alguns jogadores do time B, do elenco B, alguns jogadores que não estão sendo bem utilizados dentro do elenco do Botafogo, podem ser envolvidos nessa negociação, porque o Botafogo quer sim, quer muito esse atleta, que certamente vai reforçar muito. Luciano Juba é um ponta esquerda que eu há muito tempo venho analisando seu futebol e há muito tempo venho falando que o Botafogo poderia investir nesse atleta. Então comente aí, coloque aí no comentário aí o que você, torcedor botafoguense, acha do Luciano Juba. Eu acredito que o Luciano Juba seria o jogador ideal para assumir ali a ponta ali, já que nós perdemos o nosso ponta, o Jefinho. Acredito que o Luciano Juba mandaria muito bem ali pela ponta esquerda. O jogador tem 15 jogos nessa temporada, 15 jogos. E nesses 15 jogos tem 8 gols e 7 assistências. Quer dizer, somando 8 gols com 7 assistências, 15 participações em gol pelo Sport Recife nessa temporada. Então, quer dizer, o Luciano Juba tem uma média de participação de 1 gol por cada jogo do Sport Recife. 15 jogos, 15 participações ali de gol. 8 gols e 7 assistências do Luciano Juba na atual temporada 2023. Então, coloca no comentário aí o que você acha. O que você acha do Luciano Juba aí, somando aí forças aí com o Botafogo aí pro restante da temporada. O Botafogo precisaria ir atrás de outro atleta para a ponta esquerda ali, caso o Luciano Juba fechasse com o Botafogo?
aí nós teríamos sim Vitor Sá na reserva ali, o próprio Luiz Henrique, o próprio Carlos Alberto, né, que joga tanto pela direita quanto pela esquerda. Enfim, o Botafogo estaria bem servido com o ponta esquerda se o Luciano Juba fechasse com o Botafogo para o restante da temporada. Então é isso aí, meus amigos. Nós vamos ficar por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço a você, torcedor botafoguense, assistir o vídeo até aqui. Dê uma força a esse canal, desse amigo botafoguense que ama essa estrela assim como você. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais. Estamos juntos. Isso é o que eu peço a você. E eu peço ao Pai, ao nosso Pai querido, que continue abençoando, sustentando e fortalecendo a sua vida, a sua casa e a sua família. Estamos juntos. Saudações alvinegras sempre.